saudações a todos e todas. Estamos aqui para a realização de mais uma live hoje. Hoje contamos com a presença do professor Paulo César Martins, ele que é professor da UNEB e é doutor em Sociologia pela UNB. Ele vai falar sobre os aspectos contemporâneos do fascismo. Melhor, o professor Paulo vai falar sobre os aspectos do fascismo contemporâneo, o que o caso vai fazer uma análise do caso do Brasil. Então, estamos aguardando ele ingressar aqui. Agora vai, professor. Acredito que agora vai aparecer aqui. Olha. Muito bem. Demorou, mas conseguimos, professor Paulo. Tá vendo aí? Super Mônica! É isso aí. Nada como ter assessoria. É isso aí. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, saudações a todos e todas. Estamos aqui hoje com o professor Paulo César Martins, ele que é professor da UNEB, ele é doutor em Sociologia pela UNB. O professor Paulo vai falar sobre os aspectos do fascismo contemporâneo, o caso do Brasil. Então, professor Paulo, é uma satisfação muito grande contar com a sua participação aqui no projeto e vamos iniciar. Eu passo a palavra para que o senhor comece a falar. Só uma pergunta inicial: o que vem a ser fascismo, professor? Boa tarde, professor Matheus. Boa tarde a todas e a todas que nos honram com a sua presença nesta tarde. Bem, muitos colegas da UNEB, de outros campi, muitos estudantes aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. A pergunta do professor Matheus foi sobre o fascismo. Bem, na história do Brasil, o fascismo não é uma novidade, exatamente não é uma novidade. Nós temos aí, nos anos 30 do século passado, a presença de uma organização fascista, precisamente em 1932, e que ela sai do movimento constitucionalista de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo porque essa organização é uma organização paulista. Eu me refiro à Ação Integralista Brasileira. Todos os grandes estudiosos mostram a Ação Integralista Brasileira como um movimento tipicamente fascista, e de que participaram pessoas muito conhecidas, né? Desde o chefe do movimento, o escritor Plínio Salgado, mas também o historiador Gustavo Barroso. Pasmem, e esse é conhecido dos nossos estudantes de direito, Miguel Reale. Quem não estudou as lições preliminares de direito do Miguel Reale. Helder Dantas, professor de Direito Civil e de Direito Internacional. Pasmem, Dom Helder Câmara. O Vinícius de Moraes, o poetinha, e até gente nossa, Abdias do Nascimento. Não foi o único negro a participar da Ação Integralista, não. Não foi, não. Ela filiou entre 600 mil e 1 milhão de militantes. E foi dissolvida em 1937, junto com os demais partidos políticos, na instalação do Estado Novo de Getúlio Vargas. Em 1938, tentaram um levante, um golpe. Chegaram a sitiar 150 militantes integralistas, chegaram a sitiar o Palácio do Catete, no Rio, sede do Poder Executivo, e, no entanto, foram rechaçados. E o movimento, então, entrou em declínio. Mas prestem atenção,
de 1945, com a retomada da democracia no Brasil, no pós-Vargas, até 66, vésperas do golpe militar, golpe civil e militar, ela existiu num partido político, partido de representação popular, que participou de todas as eleições. E hoje, estou falando no século XXI, ela tem seus herdeiros na Frente Integralista Brasileira, no movimento integralista e linearista brasileiro. Linearismo seria o integralismo no século XXI. E a ação integralista revolucionária. Estão aí presentes na nossa cena política. Quais são as características do integralismo? Nacionalismo, anticomunismo e anticapitalismo, que são apontados por eles como materialistas. Eles entendem que o homem brasileiro precisa de uma reforma espiritual. Eles acham que os movimentos esses movimentos todos são criação do que eles chamam de império sionista, que governa as nações do Ocidente desde a Revolução Francesa. A pergunta que se coloca como desdobramento da indagação do professor Matheus é se o atual governo brasileiro pode ser taxado de fascista. Existe uma grande controvérsia no plano teórico. E há uma professora Eda Sacomani, que é professora na Universidade de Turim, na Itália. E ela propõe que fascismo foi o que aconteceu na Europa, na Itália, com Mussolini, e também com Hitler na Alemanha, com os devidos ajustes. Ela acha que há limitações de conteúdo estrutural vinculadas à contextura histórica italiana, e isso faz impossível dizer que o fascismo exista hoje. Evidentemente, na minha avaliação, eu entendo que há necessidade de uma reflexão mais teórica para que a gente consiga uma compreensão adequada, mais adequada do fenômeno do fascismo. Porque a professora Eda salienta é que muitos movimentos, ou mesmo regimes, podem até compartilhar com o fascismo italiano características ideológicas ou critérios de organização, ou ainda finalidades políticas. Ela entende, não obstante, que é pouco para caracterizar como fascismo. Quando a gente pensa na especificidade das condições italianas, num contexto de superficialidade das tradições liberais,
de industrialização tardia, da persistência no cenário político de elites pré-democráticas, da força de levantes revolucionários e espasmos de revolta contra a humilhação nacional. Eu acho que não precisa muito esforço para que nós percebamos que muito pouco desses caracteres se aplicam ao caso brasileiro. Mas eu vou focar mais no questionamento do professor Matheus. Do ponto de vista filosófico, nós temos uma definição de fascismo e também um conceito de fascismo. Todos nós sabemos qual é a diferença entre um conceito e uma definição. A definição, basicamente, é uma declaração de significado. O conceito, todavia, ele nos permite descrever, classificar, descrever os dados empíricos, classificá-los e organizar os dados de modo que se estabeleçam entre eles conexões de natureza lógica. Ou seja, o conceito ele tem um caráter analítico, ele nos permite compreender as situações. Muito bem. Quais são os elementos, então, desse conceito de fascismo? Ainda na linha da resposta à indagação do professor Matheus. A definição seria um sistema autoritário de dominação, o que é pouco, mas as características é que importam. Primeiro, partido único, que monopoliza a representação política. Segundo, uma ideologia fundada no culto do chefe. Aí nós tínhamos o Duce, né, o Mussolini, na Itália, o Führer, na Alemanha. E aqui nós temos o mito, né? Essa exaltação de uma liderança política e que, enfim, ele tem um séquito, e eu já vou falar disso com mais detalhe adiante, mas há um outro aspecto dessa ideologia fascista que não bate conosco, a exaltação da coletividade nacional. No Brasil, o chefe de Estado, chefe de governo, ele não exalta a coletividade nacional, ele presta continência à bandeira americana. Fala em colaboração das classes, o que é comum com o fascismo, e se opõe frontalmente ao socialismo e ao comunismo, mas não chega a formular um sistema corporativo. Não há objetivos de expansão imperialista. Aqui e ali, na população, e isso a gente começou a perceber em 2008, vejam bem, eu não fiz nenhuma pesquisa sistemática, apenas um registro de manifestações de leitores de jornais e revistas sobre o incidente com as duas refinarias da Petrobras na Bolívia. E muita gente clamou ali por uma intervenção do Brasil na Bolívia. Mas, enquanto proposta política, eu não vi. Eu gostaria até de pesquisar mais, mas não vi a defesa disso, a não ser essas manifestações, e que foram muitas, não foram poucas, não. Mobilização das massas é outro ponto, e seu enquadramento em organizações tendentes a uma socialização política planificada, funcional ao regime. Talvez seja o ponto que mais aproxime o fascismo do que acontece no Brasil.
E aí eu estou pensando nas organizações paramilitares que começam a surgir no Brasil. Vocês vejam o caso dos 300 pelo Brasil, né? E que estão acampados ali em frente, no gramado, em frente ao Congresso Nacional, próximo à Praça dos Três Poderes, pessoas armadas, é uma milícia armada, e lembra muito os camisas negras das esquadras do Mussolini na Itália. Só que aqui eles não usam camisas negras, eles usam as camisetas amarelas da seleção brasileira de futebol. Outro ponto, aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do terror. Nós estamos vendo o que aconteceu com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto e que foram confrontados e agredidos pelos militantes, eu vou chamar de esquadristas de camisa verde e amarela. Houve uma jornalista que foi agredida com a pancada de um mastro de bandeira na cabeça. O Hitler manipulava a ideia de um terror comunista. E por isso justificaria para ele a suspensão do devido processo legal e do Estado de Direito. E defendia mesmo os assassinatos. Então, nós estamos vendo isso no panorama político brasileiro, né? O julgamento e prisão de Lula, em 2018, por conta daquele triplex do Guarujá, ou seja, o conjunto probatório, acho que só existia na cabeça do Sérgio Moro, e o assassinato da vereadora Marielle, em março também de 2008. Há um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e das mídias. No Brasil, isso vem com as fake news, né? Até hoje, o gabinete de ódio de um dos filhos do presidente, o discurso único, essas orientações do Steve Bannon, marqueteiro do Donald Trump. E, com isso, eu acho que esgotei 80%, 90% dessas características. E, novamente, devolvo a palavra ao professor Matheus. Professor, é interessante as colocações, a gente pensar no quais são essas características e como elas se fazem presentes. A gente tem apelos, alguns apelos, né? Até existe um estudo de Adorno, que já falava, citando a teoria freudiana da manipulação de massas, ele fala muito dessa questão de alguns apelos ao inconsciente que ele remete ao fascismo, né? Às vezes a ideia daquele pai inconsciente, né? Aquele autoritarismo, né, que se faz. E hoje a gente vê o governo, é o governo que tem mais militares presentes. Não é um governo militar, mas ele faz a alusão ao militarismo de uma forma indireta, até como um mecanismo de associar o governo à ordem, né? Porque existe essa visão do militarismo e a ordem, né, no inconsciente de algumas pessoas. Essa questão da manipulação da informação também é importante. Existe uma contra-informação presente. Todas as informações que são passadas, elas são negadas, existem outras e outras informações. Eu vejo em alguns grupos, digamos, uma pessoa morreu de Covid, aí alguém vem, que ninguém sabe quem é, mas diz assim, essa pessoa era meu parente, estava trocando um pneu,
e, na verdade, colocaram, estava passando, morreu de parada cardíaca, colocaram que era Covid. Então, existe também uma técnica de desconstrução dos discursos para tirar o crédito, né? As instituições, elas são desacreditadas com essas manipulações. A gente sabe que qualquer pessoa pode falar o que quiser na rede social. E hoje o meio de prova é um print, né? O professor, se fizer qualquer colocação e eu fizer um print, não tem nem direito de resposta. Vai valer a minha resposta, a sua colocação, e aquilo ali muitas vezes já serve como prova. E daqui, até que se consiga demonstrar que está errado, já circulou a rede social de uma forma impressionante, né? Com uma velocidade muito grande. Então, existem realmente meios presentes sobre o sistema atual que modernizaram, né? Até modernizaram essas técnicas do fascismo e que estão tentando ser reeditadas aqui. Não sei se o senhor concorda com a minha visão, a minha análise. Professor, o senhor me remeteu há alguns anos atrás, 25, 30 anos, em que nós estudávamos muito um comunicólogo americano chamado Marshall McLuhan. Eu acho que os da minha geração vão se lembrar disso. Marshall McLuhan. E ele propunha, né? Não era um goebbelsiano, não. Muito pelo contrário. Mas ele propunha, né, que o meio é a mensagem. Não importa. E especialmente hoje, que nós estamos no tempo da pós-verdade, né? Pouco importa tentar discutir essas questões, porque, por outro lado, nós estamos imersos, e uma das características do fascismo é exatamente essa invasão da não racionalidade, o irracionalismo. Vejam, é um movimento profundamente anti-intelectual. Nós estamos assistindo manifestações que eram impensáveis há 30 anos atrás. Por exemplo, terraplanismo. É verdade. Criacionismo. Não vejam essa coisa como muito distante, não está nos Estados Unidos, não. Está aqui, foi nomeado para a CAPES, e a CAPES cuida do desenvolvimento de uma política de pessoal do ensino superior, um professor que é criacionista, vinculado à Universidade Mackenzie. Universidade que se notabilizou no passado por abrigar um CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e que invadia salas de teatro para espancar os artistas. O espetáculo Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda, foi vítima da violência de estudantes da Universidade Mackenzie. É uma universidade presbiteriana, mas, por favor, não coloquem no mesmo saco todos os presbiterianos, porque toda generalização é perigosa. Não é? Com certeza. Não é característica dos presbiterianos, não. Isso é característica daquele grupo encastelado na Universidade Mackenzie. É muito bom pensar sobre isso. Mas, voltando à questão, é um momento de não racionalidade. Não? As pessoas se organizando para fazer uma excursão até a borda do planeta. Então, imagina, vão chegar à borda do planeta e vão cair no nada, né?
Mas nós estamos vivendo uma era de não racionalidade. Quem são essas pessoas que constituem, sim, o grande apoio popular do fascismo? Volto ao exemplo da Alemanha e da Itália, são as massas pequeno-burguesas. E coligadas, primeiro, com amplos setores da burguesia agrária e da burguesia industrial também. As pessoas, no passado, nas análises históricas, contrapunham muitos interesses da indústria ao do capital rural. Não existe essa contradição. Isso é puro delírio. Vejam que a industrialização no Brasil, ela surge com caráter substitutivo de importações na sequência da crise de 29, em que o Estado comprou excedentes ou criou excedentes de café para manter o preço no mercado internacional e, com isso, colocou dinheiro nas mãos de um segmento. Foi esse segmento que fez a indústria, o segmento de São Paulo, o segmento do café. Não existe essa contraposição de indústria do capital industrial e do capital agrário. Não existe isso. Vejam agora, nas recentes manifestações, a participação da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, mandando fazer um pato. Todo mundo viu o pato, um patão amarelo na Avenida Paulista. Quem conhece São Paulo, já transitou por ali, pode imaginar onde aconteceu, não é? Na frente da Fiesp. E, enfim, na Alemanha, na Itália, essa presença da pequena burguesia é decisiva na manutenção, em dar apoio realmente às coligações fascistas. Por favor, professor. Temos uma pergunta aqui de Cida Guimarães. Ela está perguntando o seguinte: a que se deve essas práticas atualmente no Brasil? Minha querida Cida Guimarães, da UNEB, Campus 20, Brumado, onde eu trabalhei 6 anos lá no curso de Direito, mora no meu coração. Na verdade, nós estamos vivendo um momento em que o grupo que chegou ao poder depois de um golpe, o impeachment de Dilma foi um golpe, isso não foi urdido no Brasil, mas foi operacionalizado no Brasil, não interessava a determinados segmentos da classe dominante que se tivesse uma coalizão de forças na direção do popular, do nacional. E tanto é verdade que imediatamente até a nossa política externa foi reorientada. Hoje o Brasil é como a gente dizia na minha época de estudante, isso não é da sua época não, professor Mateus. Na minha época, o Brasil se tornou um lacaio de Washington, né? E da pior forma de lacaio, né? Vocês vejam, ontem mesmo, né? Se fez uma campanha de recursos para pesquisa com vistas à criação de uma vacina contra o novo coronavírus, e o Brasil não participou, assim como os Estados Unidos também não participaram.
nós nos tornamos subservientes àqueles interesses. E eu não tenho dúvida que hoje os próprios segmentos da classe dominante que patrocinaram esse golpe, eles já estão querendo rever essas posições, né? Porque a receita saiu muito ruim, saiu péssima, né? É verdade, né? E a gente tem uma estrutura hoje que tem um ambiente de instabilidade, investidores externos, né, não sabem realmente o que é que vai acontecer com o país, uma instabilidade em relação à saúde, esses embates entre os entes não gera segurança e qualquer estado e qualquer local em que exista investimentos se requer no mínimo de segurança, né? Ninguém vai investir em um lugar que não tenha segurança. E hoje o Brasil vive um clima de instabilidade, uma instabilidade que a gente vê toda semana. Toda semana tem um problema, toda semana tem uma crise. Ora é na saúde, ora é na política, e a gente fica nesse embate. Eu estava vendo hoje o jornal mais cedo, e tem um Instituto Americano, né, vi essa informação que o Instituto Americano mudou a projeção do número de mortes. Existe um estudo que estabelecia um número de mortes de 88 mil até agosto, e agora eles já ampliaram para a perspectiva passar a ser 120 mil, possivelmente motivado pela ausência de controle. Quando a gente não tem um grupo falando a mesma língua, aí, né, como a gente diz vulgarmente, falando a mesma língua ou no mesmo tom, a gente vê as informações desencontradas, as pessoas não sabem o que seguir. Parece a defesa do Brasil no 7-1 com a Alemanha. Ninguém sabe para onde ia, e aí, quando se dava conta, né, a bola já tinha passado por todo mundo. É preciso ter um controle, cada um saber o seu papel, a sua participação, para você ter um planejamento e uma reação a isso, né? O professor Paulo, você falou uma coisa também interessante que eu me questiono, que é um ponto sobre a questão, a ideia do coletivo no Brasil, que não é feito, né? É uma reflexão que eu faço em relação no Brasil, já na última vez que eu estava ministrando a disciplina ética na UNEB, a gente colocou o filme com os alunos e foram vários debates aquele filme, O Julgamento de Nuremberg, que é um filme excelente e muitas coisas a gente refletiu. Uma das coisas que a gente vê é que, enquanto na Alemanha nós tínhamos um estado em que as pessoas estavam muito focadas até em abrir mão da individualidade, ou seja, para um determinado fim, a gente vê isso no Brasil de hoje também. Existe um discurso finalista, mas o Brasil, a meu ver, ele tem uma tradição individualista muito forte. Às vezes, aquele brasileiro, o comportamento do brasileiro é um comportamento individualista, sem se preocupar com o outro. Você já parou para refletir se esse nosso comportamento ele ajuda? Não sei se você concorda também com essa visão, que o brasileiro ele tem uma ação mais individualista, às vezes ser pouco cooperativo, pouco colaborativo, às vezes é o que nós falamos também sobre a questão de levar vantagem, se isso contribui, se isso prejudica, não sei se o senhor tem a mesma visão que eu em relação a isso, a essa sociedade. Professor Matheus, eu estava refletindo, ainda com a preocupação suscitada pela professora Cida Guimarães, sobre o seguinte: países que têm democracias já consolidadas, a gente observa que o funcionamento da democracia ele se dá numa estrutura de distribuição do poder com muito mais agentes políticos
engajados e reconhecidos pelo conjunto do que aqui entre nós. Existe um grande vazio no Brasil entre, de um lado, o Estado e nós, o povo. Há um grande vazio. Quando eu me refiro às democracias tradicionais, consolidadas, nós temos vários centros de poder, vários núcleos de poder entre esses dois extremos. É aquilo que me ocorre agora, um cientista político norte-americano, Robert Dahl, chama de poliarquia. Poliarquia. O arquê aí, não é? É o poder, não é? São muitos centros de poder numa poliarquia. E nós temos um grande vazio no mundo brasileiro. Hoje, e quando eu falo hoje, nos últimos 30 anos, eu venho estudando esse fenômeno. Quem vem um pouco que ocupando esse vazio são organizações de caráter religioso. São as igrejas. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, eu não falo evangélicos, porque evangélicos são todos, né? Os católicos são evangélicos, os protestantes são evangélicos e até os espíritas, né? São evangélicos reencarnacionistas. Mas eu digo que as igrejas meio que vêm preenchendo esse vazio. Agora, por favor, aqueles que me ouvem, não vamos pensar naquelas figuras nefastas que estão aí associadas ao esquema de poder, não. Igreja não é só aquilo, não. Igreja não é só aquilo, não. Como você falou anteriormente, a gente tem que evitar as generalizações, né? A gente muitas vezes associa alguém como um representante daquela categoria, mas é muito difícil, porque as pessoas são diversas, né? Até os seguidores dele, nem todo mundo concorda com o que uma figura religiosa faz. E é importante se separar também a religião da igreja. Uma coisa é o papel da igreja, outra coisa é o papel da religião. Nem sempre eles estão do mesmo lado, né? Estão seguindo o mesmo curso. Eu uso um outro conceito, mas tudo bem, não é o caso. E o que a gente percebe é esse vazio que, de alguma forma, as igrejas vão ocupando esse limbo, né, entre o Estado e a população. E, quando eu falo, não é só o catolicismo romano, que também não pode ser considerado em bloco, né? É preciso que se veja o real perfil da Igreja Católica no Brasil. Não tem uma corrente progressista, mas tem uma corrente integrista que também é muito importante. É bom que a gente separe para não confundir as coisas. Mas eu vejo essa questão da poliarquia como muito importante para a consolidação de um projeto democrático. Não pode estar tudo no Estado, nem tudo nas manifestações eleitorais que ocorrem, a falta de uma expressão melhor, eu vou dizer, de espasmo em espasmo, né? Segundo um calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. É preciso que a reflexão, a organização das pessoas transcenda esses momentos, né?
Isso é fundamental. E um outro ponto, desculpe, eu não vou monopolizar a palavra, não, mas um outro ponto que me parece importante nessa reflexão sobre o fascismo é que o fascismo, nem na Itália, nem na Alemanha, foi uma ruptura com os esquemas de poder da Alemanha e Itália no início do século passado. Ele tem muito mais elementos de continuidade do que de curva de inflexão numa tendência, introduzindo uma tendência absolutamente inédita. Não foi isso. Há uma continuidade, sim. Como, vejam, não foi o Bolsonaro que inventou a violência política. Essas agressões, essa negação aos direitos humanos, o racismo, a violência da elite terratenente contra os camponeses, contra os índios, contra os quilombolas, isso não foi invenção do Bolsonaro, não. São comportamentos recorrentes na sociedade brasileira. Eu também acho que Bolsonaro é muito continuidade. Não é uma ruptura com o que havia antes. Se eu analiso a história política do Brasil, os períodos de normalidade democrática são muito pequenos em relação a um. Perdemos aqui a conexão com o professor Paulo. Acho que a internet dele caiu. Vamos aguardar ele retornar. Professor Pronto. Paulo, seja bem-vindo de volta aqui para o senhor concluir o seu pensamento. Importante uma coisa que você estava falando. É importante aqui no Brasil a gente pensar em como estabelecer até uma cultura democrática, né, para que o fascismo ele não encontre amparo e não volte a retomar, não é isso? Importante uma coisa que você estava falando. É importante aqui no Brasil a gente pensar em como estabelecer até uma cultura democrática, né, para que o fascismo ele não encontre amparo e não volte a retomar, não é isso? Positivo, professor. Eu vejo assim que é na própria matriz da sociedade, do ponto de vista da cultura política, que nós vamos encontrar tanto as raízes desse autoritarismo que insiste em continuar, e a relação é dialética, mas também a possibilidade de aprofundarmos o campo democrático, não é? Acho que isso é possível. E aí, enfim, o que se falou de poliarquia é extremamente importante, não é? O papel dessa miríade, melhor, a expressão que me parece mais adequada, de organizações que se colocam, né, entre o Estado e a sociedade. Eu vejo isso como da maior importância. E não haverá democracia no Brasil se isso for relegado a um segundo plano. É verdade. Professor Paulo, já estamos aqui com quase uma hora, né, de bate-papo. Pela minha contagem, o Instagram ele não coloca a sua contagem, vem e corta abruptamente. Então, eu acho que o tema debatido aqui trouxe muitas questões a serem refletidas por todos aqueles que ouviram. Agradeço a participação de todos. Não sei se o senhor está me ouvindo agora, eu vou levar aqui o microfone.
Agradeço a participação, professor Paulo, do senhor ter aceito o nosso convite para debater um tema tão importante nos dias de hoje, quanto é o fascismo e democracia. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos que mandaram perguntas, mandaram mensagens, mandaram aqui todo o seu carinho na nossa live. Passo a palavra aqui para a sua despedida, professor, já mais uma vez ressaltando que foi de grande importância ouvir o senhor mais uma vez aqui conosco nesse seminário aqui. Sua presença hoje nesse seminário de reflexões foi muito importante. Então, passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero, primeiramente, agradecer, né, a sua participação, não apenas durante a nossa conversa, mas, sobretudo, na organização do seminário. Lembrando, as pessoas não sabem, a ideia foi gestada e trazida à luz pelo professor Mateus, e que foi autor do convite para que eu estivesse presente aqui. Talvez fugindo um pouco da temática, eu disse mais atinente ao direito positivo. Eu, como professor de ciência política, optei por esse caminho que eu gosto. Então, eu agradeço o empenho do professor Mateus e agradeço a todos aqueles que compareceram aqui para prestigiar não só o professor Mateus, a mim também, e ao curso de Direito da UNEB, Campus 15, e ao próprio Campus 15. Agradeço a todos, envio meu abraço e as minhas melhores saudações acadêmicas. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. E desculpas, porque a minha provedora de sinal da internet fez uma falseta comigo, me subtraiu o sinal no melhor da festa, mas... infelizmente, esses contratempos acontecem, mas o importante é que boa parte do nosso diálogo foi transmitido. Esse diálogo ele vai ser colocado agora no Instagram, no IGTV, vai ficar à disposição para quem não pôde participar e poder assistir. E depois a gente vai fazer algumas edições para colocar também no canal do YouTube. Assim que terminar, eu faço a divulgação dos vídeos. Tá? Tanto o Instagram ele vai automaticamente, depois a gente faz no YouTube. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos e desejar aí uma boa tarde para aqueles que nos ouviram e uma saudação e um agradecimento para aqueles que nos ouvirão depois, quando tiverem tempo. Tá certo? Professor Paulo, estudantes, professores, colegas interessados no tema, muito obrigado mais uma vez a todos. Tchau. Tchau. Para o Zaidel, que está aqui me cobrando, Auf Wiedersehen. Alemão só Guten Tag.